sejam todos muito bem-vindos a mais um Diálogos Contemporâneos, aqui pela UERN TV, no canal 23.1, canal 20.1 digital, em sinal aberto para toda Mossoró e cidades circunvizinhas, também pela Rádio Obelisco FM de Pau dos Ferros e também você pode acompanhar no Spotify o áudio desse programa. Hoje iremos discutir outro sintoma social da nossa contemporaneidade, o medo ou a aversão ao sofrimento. Essa temática foi pensada e desenvolvida pelo filósofo Byung-Chul Han no seu livro A Sociedade Paliativa, A Dor Hoje. É uma temática que atravessa todos nós e por isso nos causa tantas reflexões e necessidade de entendermos esse medo ou aversão ao sofrimento. E hoje, mais uma vez, temos a satisfação de estar recebendo aqui Ailton Siqueira, professor, psicólogo, psicanalista e também convidado que, dentro dessa série, é novidade. Hoje temos a satisfação de receber aqui Gabriel Liberato, que também é psicólogo e psicanalista, assim como Julita, que tem participado das outras edições. Seja muito bem-vindo, Gabriel, ao Diálogos Contemporâneos. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ailton, seja bem-vindo. Você é da casa, né, Ailton? Eu sou bem-vindo, mas sempre é a primeira vez, né, Fabiano? Assim, Faça as honras, então, hoje a Gabriel. Não, assim, agradecer essa oportunidade que a gente está tendo de ampliar os diálogos contemporâneos, inserindo no nosso diálogo mais um parceiro, né, que Gabriel tem se constituído aí ao longo dos últimos anos, uma parceria que a gente tem para discutir coisas sobre sintomas sociais, da psicanálise, da sociologia, dos fenômenos da cultura, sobretudo nessa contemporaneidade que a gente vive, né? Gabriel fez o mestrado lá com a gente, né? Hoje é um parceiro nosso, é convidado das nossas disciplinas para participar, da qual a disciplina que eu e Julita nós estávamos ministrando, Gabriel, inclusive, foi convidado para discutir essa temática lá. Achei super importante que a discussão que ele fez lá pudesse ser socializada também com o público por meio dos diálogos contemporâneos da gente. Então vai ser muito bom, Gabriel, porque... por isso que você foi convidado e seja bem-vindo aqui a esse momento. E eu acho que vai ser muito bom também para mim, porque foi o dia que eu faltei nessa disciplina, eu não pude ir no dia que o Gabriel esteve. Quase uma aula. Exatamente. Eu não fui paliativo, porque eu não pude ir mesmo. Mas vamos falar de temas realmente muito... Quem é que não tem dores ou foge delas ou se esconde? Quem é que não tem sofrimentos? Mas a gente vai discutir isso de forma, obviamente, científica, mas com essa linguagem popular. Gabriel, para a gente começar também, Ailton, o que seria isso, essa questão do paliativo e dessa sociedade paliativa que o autor sul-coreano trabalha? Faz honra. Não, primeira coisa, Fabiano, assim, parece uma coisa muito didática e simples, mas o que é o paliativo, né? O paliativo é uma coisa que você usa para aliviar, para tampar, assim, é uma coisa mais imediatista, né? Então, assim, o paliativo, geralmente, ele alivia, por exemplo, uma dor, mas ele não cura a dor. Né? Por quê? Porque ele não vai diretamente às causas. Ele está muito preocupado mais de lidar com aquilo que aparece como o que a gente chama de sintoma, né? Momentâneo. Então, assim, a sociedade paliativa, por outro lado, é essa sociedade o quê? Que ela está o tempo todo muito mais presa aos sintomas que são visíveis do que às causas desses sintomas que estão escondidos. Né? Então, veja, de que aquilo que trata uma sociedade paliativa são dessas coisas imediatistas, são dessas coisas superficiais, são essas formas de ser, pensar e agir que estão muito na superficialidade das coisas. A gente dá muita atenção a elas, né? Mas dá pouca atenção. De onde é que essas coisas vêm? Por que elas estão acontecendo? O que é que isso quer dizer? Né? Então, veja que para o Byung-Chul Han, essa ideia de paliativo, Fabiano, ele está tomando o quê? Como uma metáfora para a gente pensar de que os sintomas que a gente vive hoje eles são sintomas que se tornaram cada vez mais visíveis porque a gente está o tempo todo focado numa busca incessante pela felicidade, pela perfeição, pela beleza, pela saúde, e isso está escondendo muitos outros fenômenos e sintomas por trás disso. Né? Então, essa sociedade paliativa de quê? Ela está tomando conta disso, pensando nisso. Mas de onde é que vem isso? Eu acho que é a pergunta que falta na sociedade paliativa. Né? Eu ia comentar que eu acho que tem outro ponto que ele faz um diagnóstico de época, né, para pensar nossa sociedade, um diagnóstico social. E ele traz pegando o Byung-Chul Han, né, ainda, ele traz um termo bem interessante que é anestesia permanente. Isso. Né? Pensar essa perspectiva de como nossa sociedade está
desse movimento de se anestesiar permanentemente, né, em relação a isso que faz sofrer. Se a gente pensa em outros tempos, né, talvez as pessoas estavam pensando em movimentos mais, pegando a metáfora médica, né, de tratar as causas disso que sofre, né, e hoje a gente está meio que evitando de lidar com isso de forma mais radical. Que é a metáfora médica, Gabriel, que é muito presente, inclusive, não sei especificamente na psicologia, mas a psicanálise é muito específica também, no sentido de que quando as pessoas procuram um médico, quando procuram, por exemplo, uma análise, elas estão indo por causa de sintomas. E tem uma parte da medicina que trabalha no sentido de que quando você está com um sintoma, uma dor, ele vai passar um analgésico, vai passar anestesia, vai dar um remédio para aquele sintoma desaparecer. Isso não quer dizer que a causa daquela dor desapareceu. Na psicanálise, do mesmo jeito, eu acho que você sabe disso por meio da clínica, é de que muitas pessoas vêm com um mal-estar procurar uma ajuda, né? E o que é que acontece? Aquele mal-estar dela, geralmente ela está querendo curar o sintoma, mas ela nunca se questiona, porque aí o trabalho da análise leva com relação a isso. Mas por que chegou, eu estou sentindo isso? Por que eu estou incomodado com isso? Essa pergunta é muito mais profunda. De imediato, as pessoas estão querendo se livrar dos sintomas, porque acham que se livrar dos sintomas estão se livrando dos problemas. Mas os problemas podem não estar sendo resolvidos, e geralmente não estão, porque aliviar sintoma e curar são coisas diferentes. Né? Então, a cura exige um aprofundamento, seja na medicina, na psicanálise, se bem que a gente não usa muito esse termo de cura em psicanálise, mas exige um aprofundamento. Né? E esse aprofundamento, muitas vezes, é o que o próprio paciente, às vezes, não está disposto a bancar numa análise, e na medicina, muitas vezes, é aquilo que a própria medicina não está disposta a ir investigar as causas daquilo, né? Então, essa a questão. Acho que a metáfora médica é muito apropriada por isso, porque eu acho que o Byung-Chul Han se baseia muito, inclusive, Gabriel, nessa metáfora médica sobre o sintoma, né? A gente vive nessa sociedade anestesiando tudo. Eu tenho medo de sentir, né? E de sentir o quê? Por incrível que pareça, sentir dor, mas também, por outro lado, sentir prazer, porque prazer exige muito também. Mas a ideia do Byung-Chul Han, ele não está focando no prazer, está focando o quê? Esse anestesiamento dos sentidos para eu sentir. Sentir dor e outras... Ô Gabriel, agora, de um modo geral, a dor e o sofrimento, eles são realmente necessários para que a gente tenha essa evolução, passe por ela, como que diz, fulano tem que sentir essa dor para poder, na prática, isso, e de forma científica, isso funciona? É preciso realmente ter essa dor e esse sofrimento? Pergunta complexa, mas eu diria que, de forma mais sucinta, né, pensar o sofrimento como uma experiência de produção, né? A gente se mexe no mundo, né? A gente se move a partir do sofrimento, né? Eu queria só resgatar um ponto que Elton trouxe, que eu acho que é bem importante, ainda na fala anterior, que ele citou o item da temporalidade, né? E eu acho que não tem como falar de sociedade paliativa, pegando esse diagnóstico de época, sem falar desse ponto da nossa relação com o tempo hoje, né? Se pegando a metáfora médica, né? A gente precisa de um tempo para tentar entender o que é que está acontecendo, para pensar o tratamento, né? Hoje é a coisa da pressa, né? Do aceleramento da nossa relação com nossos desejos, eu acho que interfere diretamente nessa forma de sofrer. Só um exemplo, assim, acho muito, muito elementar para pensar isso, é a coisa da carreira no mundo do trabalho. Hoje, pegando a minha experiência de professor de sala de aula, né, e vendo um pouco as coisas que acontecem, né, eu não vejo mais as pessoas pensando uma carreira de vida, seja na iniciativa privada ou na pública. Todo mundo já, por exemplo, os alunos já estão fazendo Instagram no primeiro período profissional, né? Já estão trabalhando antes de se formar, assim, né? Já estão... Ou seja, é um pensamento muito imediato. A vida é hoje, né? A nossa relação com a obtenção do nosso sucesso, né? Das realizações pessoais, é hoje, né? Sucesso não é um projeto, né? É uma execução de imediata. Né? Eu acho que é isso que você está dizendo. Isso. Assim? Que a carreira sinalizava um pouco isso, né? A gente está aqui se projetando, se organizando, investindo todo dia nosso estudo, nosso tempo, nossa atenção, enfim, pensando daqui a alguns anos, né? Tinha essa relação com o tempo longitudinal. E hoje eu acho que perdeu um pouco isso, né? Então esse pensar de imediato seria um paliativo, porque você, na verdade, precisa pensar por muito e muito tempo. Seria basicamente isso?
O pensar imediato, ele é um dos sintomas dessa sociedade paliativa, Fabiano. Por quê? Porque pensar imediato tira de você a outra coisa que é pensar com profundidade. Pensando de imediato, você não tem condições de pensar rapidamente, imediatamente e ter uma vida profunda. Por isso que no âmbito do imediato, o futuro desaparece. No âmbito do imediato, não tem mais passado. Tem o presente pelo presente. Então, é como que a pessoa vivesse aquilo que o filósofo, o André Cospovino, assim, esse alegre desespero da gente, porque parece que a felicidade não é aquilo que eu quero para amanhã, que eu tenho que investir nesse contexto, nessa minha história, nessa minha profissão, para construir uma felicidade para amanhã. A felicidade tem que ser consumida hoje. A ideia do imediatismo é que tudo tem que ser consumido de imediato, porque o futuro não é meu. Então, veja, assim, que constrói um mal-estar na gente, que o imediato tira de mim o futuro. E não tendo futuro, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais projetos, não tenho mais projeções, eu não acredito que vale a pena se sacrificar num estudo, numa formação de 5, 6 anos, porque é muito tempo. Então, o imediatismo, na verdade, pode também ser uma negação da realidade que você vive, porque é uma realidade que não tem história, já que ela não se comunica com o passado e não tem um futuro para o qual ela possa ir. Possa ser construída também. Ô Ailton, tem uma coisa que a gente acaba conectando aqui nos programas, nos episódios, quando a gente falou num determinado programa sobre a cultura de massa e sobre a coisa da massa não querer pensar, porque pensar dá trabalho. Sim, é difícil. Dá trabalho. E aí vocês falando sobre isso, me veio essa ideia de fazer essa analogia. Ora, se pensar é difícil, por isso que a massa vai muito seguindo o gado, como se diz, essa questão de ser mais profundo dá mais trabalho, por isso que talvez você seja paliativo. Também é uma analogia mais ou menos semelhante a isso, de você querer ser tudo mais raso, como se diz. O Gabriel trouxe essa questão. Você pensar numa carreira, você precisa pensar muito. Como é que vai ser daqui a 5, 10 anos? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu tenho que investir? Mas quando eu penso só em agora, não, eu vou fazer só agora. Eu não estou forçando minha mente. Então seria basicamente isso, dessa questão da gente meio que se acomodar e não querer ser mais profundo. Eu acho que a gente vive a era da superficialidade. E quem vive do imediatismo não pode ter uma vida profunda. Você nega uma vida profunda, porque na vida profunda o que você vai encontrar é o oposto daquilo que o imediato não dá. Nas profundezas de sua vida, na reflexão sobre si mesmo, na elaboração de planos para o futuro, você vai ter o quê? Você pode se deparar com frustrações, com limitações, com problemas, com dores, né? E você não está querendo isso. O imediato é aquilo que cobre, que passa, não é aquilo que enraiza, né? Então, assim, por que a sociedade paliativa as coisas são imediatas? Porque ela é o oposto de uma sociedade que não é paliativa, que é essa sociedade de tipo... Que tipo de sofrimento eu estou escondendo por trás desse imediatismo que eu quero? Por que eu estou tão agitado? Por que eu estou correndo tanto? E eu estou correndo tanto para chegar aonde? Para me livrar de quê? Né? Um pouco dessa questão. Veja, Fabiano, que algum tempo atrás o nosso sofrimento, a ideia do Byung-Chul Han, né? O nosso sofrimento, que aí acho que um pouco daquilo que o Gabriel falou, né? Que você tocou nessa questão, nosso sofrimento sempre existiu na humanidade, né? A gente nasceu sofrendo. Mas hoje as pessoas sofrem mais do que antes? Essa é a questão que não tem como a gente diagnosticar assim claramente. Por quê, Fabiano? Porque cada sociedade teve dores específicas que foram muito intensas. Mas a de hoje é que nós estamos sofrendo com medo de sofrer. Né? Eu acho que talvez o diferencial seja isso. Antes o sofrimento era mais físico, era mais biológico, você tinha uma doença, você tinha uma ferida, você tinha a fome, você tinha o desastre, você tinha uma guerra, você tinha a pobreza, isso era um fundo de sofrimentos. Hoje o sofrimento virou um sofrimento psíquico, emocional, subjetivo, porque você está sofrendo com medo, você está sofrendo por causa de uma depressão, de uma ansiedade, de uma burnout, seja... Então o sofrimento tem uma outra performance, né? Porque as pessoas estão performando diferente. Mas a gente não tem como dizer quem sofre mais, porque também sofrer por fome, por desgraça, por doença, é muito doloroso. Então a gente não tem como medir. Temos que possível dizer que no mundo de hoje tem esse sofrimento singular, que é um sofrimento psíquico que nós criamos, às vezes, nossos próprios demônios. Nós criamos nossas próprias fontes de sofrimentos, né? Eu falei, acho que naquele programa com a Julita, das 3 fontes de sofrimento clássicas do Freud, né? Gabriel sabe disso de cor e salteado,
que Freud diz que a gente sofre por motivos da ordem do natural, né? Os fatores da natureza nos afetam, e a gente sofre desastre ecológico, né? Realmente. Você sofre pela fragilidade do corpo, que é a doença, a ferida, a morte, né? Você sofre por causa disso. E você sofre a partir das relações que você estabelece com as outras pessoas. E aí o Bauman, que traz uma elaboração que ele disse que estava lá no mal-estar, que o Freud não tematizou, que hoje, no mundo moderno líquido, nós estamos sofrendo, mas é um sofrimento imaginário, é um sofrimento subjetivo, que você inventa suas próprias fontes de sofrimentos. Então, eu invento que estou sendo perseguida, eu crio meus próprios inimigos, né? Eu crio medos absurdos, né? E vou me comportando como que existisse de fato. Então, a fonte de sofrimento hoje é muito subjetiva, é muito psíquica, né? Ô Gabriel, e quais são essas dores, esses sofrimentos mais que você, até pela experiência clínica, nota, assim, observa nessas pessoas? Eu acho que, se fosse responder assim de forma mais geral, o elemento que eu considero principal é a incapacidade de se frustrar, de lidar com a frustração. É um pouco, como é que eu posso dizer? É um pouco a gente pensar que A dificuldade de uma aceitação do não, por exemplo? Não, também, mas eu acho que lidar com algumas impotências diante da vida, né? Eu tenderia a responder, pegando um pouco a psicanálise, inclusive, né? Que se a gente considera essas duas, são 3 fontes, né? Como o Ailton falou, se a gente considera as 2 fontes que são mais de ordem natural, o corpo e as coisas que envolvem a natureza, a gente tem sofrido menos. A gente faz uma leitura histórica, né? A gente hoje, a ciência, a tecnologia, eu acho que evitou, melhorou a forma como a gente lida com isso, né? A gente sofre menos. Mas pensando nas relações sociais, aí eu acho que não. Eu acho que a gente sofre mais. E tem um paradoxo aí que é bem interessante, né? Que é, apesar da gente falar mais sobre nossas dores, né? Nossos sofrimentos, a própria área de saúde mental hoje, todo mundo sabe que é muito evidenciada, né? Apesar de a gente falar mais sobre isso não evitou que a gente sofresse menos, né? Que é um pouco paradoxal, tanto quanto pensar que o aumento da busca das pessoas por cuidado em saúde mental também não fez diminuir os índices de sofrimento mental. A própria questão do diagnóstico, né, que está, eu acho que na pauta, não sei se a gente entra agora, mas apesar de a gente ter aumentado o número de diagnósticos e aumentado o número de realização de diagnóstico, né, não só cresceu o número de diagnósticos, ou seja, termos nosológicos que... Todo mundo hoje quer um diagnóstico, né, de si. Apesar de ter aumentado esse número, né, só para trazer um dado, né, na década de 80, quando surgiu o DSM, a gente tinha cerca de 100 e poucas categorias nosológicas, diagnósticas, né? Só podia... Dentro da psicologia, da psicanálise? Dentro da saúde mental, digamos assim, né? Certo. Porque tem uma discussão aí mais epistemológica, né, em relação a... que envolve psiquiatria e que tal. envolve psiquiatria, psicanálise, psicologia, enfim. Mas década de 80, a gente tinha 100 e poucas categorias diagnósticas, né? Hoje a gente tem mais de 500. E isso não fez a gente diminuir o nosso sofrimento, né? Não fez a gente sofrer menos. Tem algo aí para se pensar. Para se pensar. Veja, Gabriel, mas assim, porque as pessoas confundem diagnóstico com tratamento. Né? Uma coisa é você ter um diagnóstico X e outra coisa é procurar um tratamento para aquilo que foi diagnosticado. É a sociedade do diagnóstico, não é a sociedade da cura, do tratamento, tá entendendo? Por quê? Porque eu conheci já situações... Fabiana, que a pessoa quer o diagnóstico de si, quando tem, ela engaveta o diagnóstico. Então, mas não vai procurar um tratamento disso. Né? E aí, só para pegar um gancho que você falou, Gabriel, mas assim, que é a ideia do Bill Churran, mas assim, algum tempo atrás a gente sofria porque a sociedade era repressora. Aí você não pode fazer isso. Hoje, o Bill Churran está dizendo que o sofrimento é o inverso, porque a sociedade, se antes era da proibição, hoje é da permissão. Você é livre, você faz o que quer na sua vida, né? A liberdade é tua, então se você não é feliz, a culpa é tua, se você não tem trabalho, a culpa é tua, que você é incompetente, se você não se esforçou o suficiente. Então, eu deixei de culpabilizar uma sociedade, uma política, porque agora eu sou o responsável por mim mesmo. O que vai gerar, por exemplo... um outro sentimento que é o sentimento de abandono, de solidão. Desamparo, né? De medo também.
Tem um nome, né, Ailton? Isso aí, se a gente quiser, assim, dar um nome de forma muito precisa, é neoliberalismo, né? Não sei se já apareceu por aí que esse termo. Agora, e se a gente pode... Agora me veio uma ideia aqui. O Gabriel falou que tinha 100 e poucas. Se as pessoas têm tanta vontade de dizer qual é o meu diagnóstico, imagine se essas pessoas souberem que tem mais de 500. Todo mundo vai dizer qual é o meu, vai ficar numa busca desesperada. Então, essa questão de querer receber um diagnóstico também é uma coisa do imediatismo, do paliativo, Ailton? Eu tenderia a responder, pegando como referência não sei se posso chamar de tese, mas assim, uma fala do professor Vladimir Safatli, da USP, né? Ele vai pensar o lugar social do diagnóstico como uma forma de evitar a violência social. Diante da degradação do mundo que a gente vive hoje, sem horizonte de dias melhores, né, de forma geral, ele fala muito de crises conexas, né? Como a gente está vindo de crise ecológica, crise psíquica, crise social, crise de habitação. Como a gente não imagina um dia melhor no futuro, né? O diagnóstico ele tem um lugar social de frear certos tipos de violência, né? Basta ver quando você recebe um diagnóstico, a família abraça, né? Ela tira o pé assim, em relação às exigências, às cobranças. Se você pegar na faculdade, na escola. Na escola. Nos sistemas avaliativos, né? O diagnóstico funciona como uma espécie de freio mesmo, assim, para certos tipos de cobrança, violência, enfim. E pegando esse gancho aí que vocês estão trazendo aí, se é que é possível, dentro do que os autores falam, do que vocês têm de experiência prática, o que é que as pessoas, de um modo geral, têm feito, então, para evitar esse sofrimento e essa dor? O que é que essas pessoas têm feito de forma paliativa? Assim, quer começar, Gabriel? Pode falar. Não, fale. Não, eu tenderia a dizer também que, pegando um pouco assim, o seu enunciado, né? As pessoas têm feito. Eu acho que não fala-se mais as pessoas no coletivo, né? Que é uma coisa, inclusive, que o Bichorrão vai trazer, né? Como individualizado. Como a coisa do individualismo via neoliberalismo, né? A coisa do empreendedor de si mesmo, mas principalmente o elemento individualista, que remete à autonomia, né? Pensar uma sociedade ela pensa saídas individuais mesmo. E é muito interessante, eu ia até comentar no outro momento aqui na fala, se a gente olhar hoje para o campo da saúde mental, né, mas pegando um pouco assim, de forma geral, o lado social das mídias, todo mundo fala o quê? Auto-amor, auto-perdão, auto-aceitação, autoconhecimento, é tudo auto. É uma sociedade, cada um por si, eu brinco muito, cada um por si, Deus por ninguém. Deus por ninguém, Porque Deus, não acredito mais em Deus como aquele que une todos nós, né? Porque é o meu Deus, não é mais o teu. É verdade, né? E aí, Fabiana, assim, eu acho assim, de que o que é que as pessoas têm feito para evitar isso? Assim, a saída, como o Gabriel disse, que cada um arranja um jeito de evitar isso, mas em termos gerais, você vê algumas coisas se repetindo, né? Em termos de saídas. Por exemplo, a própria busca excessiva pela felicidade já é uma estratégia de você evitar o sofrimento. A própria cultura de massa, você viver participando de coisas de massa, já é uma forma paliativa que você tem de evitar o sofrimento da solidão, por exemplo. Então, assim, a beleza, a felicidade, a realização máxima, a produtividade, elas são estratégias, na verdade, que foram criadas para você evitar o sofrimento profundo. Por quê? Porque, no fundo, todos nós sabemos, e é disso que muitas vezes a gente foge, que, no fundo, viver é sofrimento. Viver é sofrimento, é solidão, é abandono, né? Porque a gente veio ao mundo como? A gente veio ao mundo por meio do choro, veio chorando, veio sangrando, veio se separando de quem você ama, veio sentindo dor, sofrendo. Então, a vida é isso. A gente vai passar a vida todinha querendo esquecer e superar isso por medidas e estratégias que negam essa experiência. Você não quer viver uma vida onde apareça o choro, você não quer viver uma vida onde seja marcada por separações, você quer viver uma vida na qual não tenha dor, né? E você não quer sangrar metaforicamente por ninguém. Então, a sociedade paliativa ela vem como uma fuga da dor, como uma negação da dor. E o que é que a dor revela? A dor revela que todos nós somos finitos, que todos nós somos farinha do mesma mandioca. E aí eu quero me tornar diferente de você, não pelo que eu tenho,
mas pelo que eu sinto, porque a minha vida é de felicidade, minha vida é de realização, minha vida é de perfeição, é de beleza, é de saúde e bem-estar. Ao contrário da sua, que vive na miséria, por quê? Porque está condenada à dor, ao sofrimento, a separações, a conflitos cotidianos. Numa sociedade paliativa, por exemplo, não existem conflitos, né? Os conflitos são evitados. Então veja que, no fundo, a gente, na sociedade paliativa, nós estamos fugindo da nossa própria condição. E essa fuga tem um preço, né? É o preço da alienação, geralmente. É como se a gente vivesse numa constante, assim, superficialidade, seria isso? Exatamente. E a superficialidade o tempo todo. Porque a gente tem medo de mergulhar, né? A vida profunda não é uma vida fácil, como você falou naquele momento, conversando com o Gabriel. Ora, se pensar exige profundidade e as pessoas não querem, não quero por quê? Porque pode pensar e descobrir coisas que até então não descobria, que vão incomodar, vão questionar a vida performática delas. Eu acho que tem um elemento aí que é muito presente hoje, que é a coisa do risco, né? De correr riscos. Atendendo a adolescente, é muito interessante. Hoje um garoto, ele não está disposto a levar numa festa, por exemplo, 10 foras. Nenhum, talvez. Ele só vai para pro encontro, né, pro famoso date, se tiver muito amarradinho a coisa, né? Sem correr nenhum risco de dar errado. E eu acho que isso fala sobre esse tempo que a gente tá vivendo, né, de não querer se frustrar, não querer correr esse risco, não querer, enfim... Ô, Gabriel, a gente falava aqui, por exemplo, inclusive, acho que num dos programas passados, sobre a questão das redes sociais. Esse medo da exposição, da sua imagem, também, de certo modo, é o que contribui para essa coisa da superficialidade, do paliativo, de você ter muita preocupação com sua própria imagem? Inclusive o Bill Churran fala que, eu não vou lembrar exatamente como é que ele diz, mas ele disse que o like é um sintoma desse tempo, dessa sociedade, né? A coisa do like. Menos likes é mais desespero para você. Exatamente. Eu acho que, tô pensando agora, né? Eu acho que as redes sociais, por um lado, acho que alivia, né? Nossa relação com sofrimento, mas eu acho que, por outro lado, também ela produz sofrimento, né? Aquela coisa de todo mundo tá vendo todo mundo feliz, e aí ela tem como referência essa vida do outro, e ao olhar essa vida do outro sempre que não é uma vida tão real, né? Ela se deprecia, né? Quando toma isso como referência para a sua própria vida, né? Então ela tem injunção de produção de sofrimento, né? Aí veja, Fabiano e Gabriel, assim, me lembrou de uma questão, assim, quem vive evitando o sofrimento já está no sofrimento. Porque você gasta muita energia, faz muito esforço para não sentir. E, no fundo, todo o esforço que você faz para não sentir já faz com que você sinta. Então, hoje as pessoas sofrem, não é por causa dos problemas lá, daquele que a gente falou, Gabriel, lá das fontes de sofrimento pelo Freud. Não é mais... Eu sofro tentando evitar o sofrimento. Todas as tentativas que eu faço para evitar o sofrimento não me livram dele. Esse é o paradoxo da sociedade moderna. Ao contrário, as pessoas que estão, por exemplo, performando o tempo todo para não sofrer. A gente se perguntou qual é o nível de sofrimento que elas passam para ter que manter isso, né? Então veja que as suas buscas para evitar o sofrimento não faz de você uma pessoa feliz. Faz de você uma pessoa que se ilude em torno da felicidade, porque é muito desgaste para você querer provar o tempo todo que está sendo feliz. Então, um sofrimento nessa tentativa de evitar o próprio sofrimento. Ok, estamos caminhando aí para a parte final, recebendo já o aviso ali, a notificação da produção. Gabriel, queria que você pudesse dar a sua consideração final e, obviamente, se acha interessante algum termo que você gostaria dentro da Psicanálise para a gente fechar sobre essa questão da sociedade paliativa, que é um tema também que você estuda, pesquisa. Sim. Então, acho que, em termos de considerações a partir da psicanálise, não estou conseguindo desenvolver nada agora, mas agradecer mesmo a oportunidade, a parceria, né, Ailton, por mais um momento, podendo pensar, discutir junto, tudo isso. Acho que é isso. E agradeço também, porque a gente sabe que são temas extremamente, realmente complexos e que o tempo, na verdade, é um insight para que alguém saia daqui
e fique com vontade de vai estudar, querer né? Saber mais coisas. Saber mais coisas, né? Porque realmente a comunicação, no modo geral, são sempre recortes do todo. Até porque, ora, numa disciplina você já faz um recorte com vários encontros, vários livros, tudo é um recorte. Então... Para cada temática tem 4 horas, aqui a gente tem 30 minutos. Né? Exatamente. Aqui é quase aquele resumo do artigo científico que a gente lê. Aqui é como se fosse uma sinopse do Netflix aqui do meio do filme. Fazendo na hora, né? Exatamente. Escrevendo na hora. Então a gente agradece aqui ao Gabriel Liberato, que é psicólogo, psicanalista, também a Ailton Siqueira, que é sociólogo, psicanalista, professor universitário também. E a gente volta com certeza na próxima semana, no próximo episódio, tanto aqui no Spotify como também na Rádio Obelisco FM e na URTV, canal 23.1. A todos vocês, nosso muito obrigado pela audiência nesses vários canais que vai à disposição para todos vocês o Diálogos Contemporâneos.